Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Andreia, para quem não me conhece, e hoje eu vim contar uma história para vocês, a história de São Vicente de Paulo. Pois é, nosso amigo e padroeiro da paróquia de Ararendá, né? A paróquia que tem o mesmo nome, São Vicente de Paulo. Então vamos iniciar? Muito bem. Lá no interiorzinho de um país chamado França, nasceu a família de João de Paulo e Bertranda uma criança que se chamaria Vicente de Paulo. Essa família era muito alegre e estava ainda mais com a chegada deste bebê. Pois muito bem, essa família gostava de ensinar coisas muito bonitas para seus filhos. A mãe Bertranda gostava de contar as histórias de Jesus para eles. O pai ensinava o trabalho dele, tanto na roça quanto no cuidado com os animais. Acredito que você, né, na sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou alguém que você conhece da sua comunidade, também tem um trabalho parecido, né? Trabalhar na roça ou cuidar dos animais. Então, a família de Vicente era assim. Quando ele foi ficando mais grandinho, ele tinha a responsabilidade de cuidar dos animais. Então, antes do sol nascer, ele acordava e levava as ovelhas e os porcos para beber água, para se alimentar. E o curioso, ó, ele levava eles em pernas de pau. E lá ia ele, seguindo, cuidando dos animais. Mas quando ele foi crescendo mais um pouquinho, o pai dele percebeu que ele era muito inteligente. Então, conversou com Bertranda, a mãe, para levá-lo para estudar. Sim, porque naquele tempo era muito difícil de todas as crianças estudarem. Nem todas podiam ir para a escola, acredita? Pois é, então, ele foi crescendo, foi ficando rapazinho e foi morar na cidade e foi se destacando por ser muito inteligente. Só que Vicente, ele tinha sonhos muito altos, né? Ele pensava primeiro em ser rico, em fazer sucesso, em ter fama, e ele pouco pensava assim, nas pessoas mais simples, nas pessoas das origens dele, né? Então, ele queria morar em cidades grandes e fazer muito sucesso. E houve um tempo, e antes dos 20 anos de idade, ele foi ordenado padre. Porque o intuito dele estudar, a família dele colocou ele para estudar, porque o pai dele fazia muito gosto que ele fosse um homem de igreja. Então ele foi ordenado padre, mas com esses pensamentos de riqueza na cabeça. Um tempo, ele foi morar em Paris, que é a capital da França, e tornou-se capelão da rainha. Ele passava pelas ruas, via as pessoas pobres, né, passando necessidade e jogava algumas moedas, dizendo: toma estas moedas em nome da rainha. Mas nem olhava muito para eles, não. Mas ele mal sabia, crianças, que pouco tempo depois ele faria a mesma coisa, de dar, só que dando ainda mais atenção às pessoas que precisavam, só que por causa do amor de Jesus Cristo. Pois é. Aos poucos, devagarinho, ele foi percebendo que as pessoas mais simples, que os lugares mais simples é onde a gente é mais feliz. E começou a dar mais atenção aos camponeses, aos agricultores, a ouvir as pessoas, a falar coisas bonitas que alegrassem o coração, principalmente de quem passava por mais sofrimento. E tudo que ele falava, com o passar do tempo, ia alegrando o coração das pessoas. Pois é, ele foi morar da cidade grande, ele foi morar num lugar pequeno e onde ele foi muito feliz. Um dia, quando ele estava se preparando para celebrar a missa, uma senhora chegou com várias pessoas e disse: padre,
Aqui no nosso lugar tem uma família que todo mundo da casa tá doente, não tem quem cuide. O que que a gente poderia fazer? Então, na hora da missa, antes da missa terminar, ele começou a falar, a pedir ajuda das pessoas. O que poderia ser feito para ajudar essa família que estava numa situação complicada, né? Já pensou que Deus defenda todo mundo da sua casa doente? A mamãe, o papai, você, quem que vai cuidar? Então, o padre, nessa situação, que Deus defenda, né? Mas nessa situação, o padre pediu a ajuda das pessoas do lugar e todas elas que estavam ali se sentiram animadas pelas palavras do padre e foram ajudar. Ele reuniu senhoras depois para ir ajudando ao longo do tempo, porque em só um dia não ia resolver o problema daquela família. Então, as coisas foram mudando na cabeça e no coração de Vicente. E ele começou a amar as pessoas com aquele mesmo amor que Jesus tem por nós. Pois é, lá na França, pessoal, muitas crianças eram abandonadas. Olha só que triste, uma criança não ter mãe, não ter pai, não ter ninguém. Pois isso acontecia muito na França. E Vicente, Padre Vicente, se sentia muito triste porque acontecia esse tipo de coisa. Ele se sentia muito comovido e fazia de tudo na sua paróquia para que essas crianças tivessem a atenção que precisavam. Teve um tempo que ele foi morar no palácio, mas não deixou de dar atenção a quem mais precisava. Um dia ele foi visitar quem estava preso e teve muita angústia, porque viu que só tinha sofrimento. Aquelas pessoas que eram filhos e filhas de Deus só tinham sofrimento, só tinham violência, só tinham coisas desagradáveis que não faziam eles se sentirem alegres ou terem vontade de serem pessoas melhores. Então, Padre Vicente também tinha lugar no coração para essas pessoas, para os mendigos, para as crianças, para os idosos, para todas as pessoas que passassem por qualquer tipo de sofrimento e, sobretudo, aquelas que estavam em situação de pobreza, de que não tinham nada para comer, de que não tinham onde morar, de que não tinham carinho nem atenção. Todas essas pessoas eram amadas por Vicente. Nesse carinho, nessa atenção, ele foi descobrindo o verdadeiro sentido da nossa fé, de amar as pessoas, de dar atenção, de ajudar quem precisa e assim também fazer as outras pessoas felizes e dessa maneira também ser feliz, mesmo com as situações difíceis e na simplicidade da vida dos pobres. Ele sempre dizia, crianças, assim: os pobres são os nossos mestres. Espero que vocês tenham gostado da história de Vicente e que a gente deseje, dar atenção a quem precisa, ajudar a quem precisa desde pequenininhos, porque Jesus fica muito feliz quando a gente escuta e dá atenção ao seu amor, porque assim a gente se sente mais perto dele. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau!